Vai lá, vamos nós ter que tocar nesse tema de novo, né? É quase uma repetição, mas necessária. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas vazias fundamental, né? Importante, porque toda vez que tem um campeão brasileiro novo, as pessoas vão lá atualizar a lista dos campeões e aí tem um monte de asterisco, gente questionando, gente reclamando. Parem de questionar, porque a história é oficial, quer você goste, quer você não goste. O Palmeiras é decacampeão brasileiro, ele foi realmente 10 vezes campeão do Brasil. Porque vamos lá, esse é um título relevante. Outros campeonatos, você vai olhar para times lá na Premier League, você tem lá gente com mais de 10 títulos ingleses. Você vai olhar na Argentina, tem gente com mais de 10 títulos argentinos. Você vai olhar na Alemanha, tem gente com mais de 10 títulos na Alemanha. E na Itália a mesma coisa e nos outros países também. No Brasil, você ainda não tinha ninguém que havia chegado na casa dos 10 títulos brasileiros. Você tem no somatório aí gente com muitos títulos nacionais, mas só brasileiro. 10 é a primeira vez, ou seja, é a primeira vez que um time chega nos 2 dígitos em relação a taças de campeonato brasileiro. Só que sempre tem o mala que vai dizer, o Palmeiras não é campeão 10 vezes não, porque tem os títulos antes de 71, que aquilo ali é coisa de fax, aquilo ali é título conseguido no tribunal, aquilo ali é título que não conta, não é campeonato brasileiro porra nenhuma. E eu digo pra você, Inclusive polêmicas vazias já mergulhou especificamente nesse tema com o título A Unificação dos Títulos Brasileiros. E aí eu expliquei detalhadamente como se deu o processo da unificação, que nada mais foi do que o reconhecimento oficial da CBF de títulos que já existiam e todas aquelas equipes já se consideravam campeãs brasileiras. O Botafogo já se considerava campeão brasileiro, o Bahia já se considerava campeão brasileiro, o Palmeiras já se considerava, o Santos já se considerava e por aí vai. O Cruzeiro já se considerava. A questão não era oficialmente chamado de Campeonato Brasileiro. E aí você teve ali em 2010 a decisão da CBF de unificar a nomenclatura. Então o que a gente tinha desde 59 até 1971 passou a ser chamado de Campeonato Brasileiro. Porque no início nós tivemos, em 59, a Taça Brasil. E depois foi criado o Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, que tinha outro nome chamado Taça de Prata. As duas taças equivaliam a Campeonato Brasileiro. Era simples. E por mais que não se aceite, que se questione, que fala que era outro método, que era outro nome, que era um outro momento, o fato é que neste período, tanto a Taça Brasil quanto o Robertão tinham a representatividade de Campeonato Brasileiro e tinham uma questão funcional. A Taça Brasil surgiu em 59 para que o Brasil pudesse indicar o seu representante para a Libertadores, que se iniciaria em 1960. Até então, o Brasil nunca tinha tido um campeonato de caráter nacional com repetição e sequência, ou seja, não tinha nenhum campeonato com um caráter ou com um rosto de campeonato brasileiro. Quando surgiu a Taça Brasil, aí sim, pela primeira vez, o Brasil tinha um campeonato com sequência, com regularidade, com representatividade e com uma função específica, indicar o representante do Brasil para a Libertadores e automaticamente dar a este representante o título de melhor time do país. Porque sim, este campeonato envolvia vários estados da nação. Aí você vai dizer, não, mas não tinham todos os times naquele campeonato brasileiro, a Taça Brasil não tinha todos os estados. É verdade, como hoje o Campeonato Brasileiro também não tem. No caráter representação, ou seja, ser democrático e abraçar todos os estados, hoje, por uma questão de mérito esportivo, você não tem todos os 27 estados da federação representados no Campeonato Brasileiro. Em 2018, por exemplo, você só tem 9 estados representados, que dá aí 30% dos estados brasileiros. Em 1959, por exemplo, a gente tinha 20 estados no Brasil e 16 desses estados estavam na Taça Brasil, ou seja, 80% dos estados estavam representados. Portanto, se a gente for olhar só o caráter nacional, a Taça Brasil de 59 tinha um caráter muito mais nacional do que o Campeonato Brasileiro de 2018. Mas é óbvio que aqui eu estou falando de algo só em termos de sigla de estado, porque hoje, já há muito tempo, você tem um sistema de acesso e descenso
e quem está na primeira divisão está por mérito, não é por uma questão de representação. E vale lembrar que existiam critérios esportivos, técnicos e claros para se jogar a Taça Brasil e depois o Robertão. Passava pelos campeonatos estaduais. Ou você era campeão estadual ou você não jogava o campeonato de caráter nacional. Portanto, você tinha ali já um termômetro, um sarrafo para ser passado. E aí, óbvio, se o campeão estadual de um determinado ano coincidisse com o campeão da Taça Brasil, aí eu o vice. Porém, você tinha um critério que passava tecnicamente pelos campeonatos estaduais. E todos esses campeões que foram reconhecidos oficialmente pela CBF, à época, foram tratados como campeões nacionais. Se a gente pegar as manchetes de 59, as manchetes tratavam o Bahia como o primeiro campeão nacional. Quando o Fluminense ganhou o seu campeonato, foi tratado como campeão brasileiro. O Palmeiras, a mesma coisa. O Santos, que ganhou sequencialmente campeonatos brasileiros, também foi tratado como campeão brasileiro. Inclusive, quando ganhou o tetracampeonato, o título estava lá, tetracampeão brasileiro. Portanto, à época, e a gente precisa olhar o passado com o olho do passado. Não dá para olhar o passado com o olho do presente, porque aí você tende a pegar as situações de hoje e jogar para lá. Era outro contexto social, político, econômico. E isso tem de ser analisado quando você quer fazer um recorte justo da história. E se eu fizer o recorte justo da história, o recorte justo é que essas equipes foram tratadas como campeãs brasileiras. E essas equipes representaram o Brasil na Libertadores, porque eram as campeãs do campeonato que reunia equipes do país todo e que tinha esta finalidade. E aí é um bom momento para a nossa dica cultural, que é um artigo específico, o artigo que tem o link lá embaixo. E o artigo tem um nome complicado, mas ele é muito diferente, ele é muito esclarecedor. O artigo é escrito por 3 pessoas, tá? Pela Jéssica Garcia Takahashi, pelo Vitor Hugo Moreira Milese e pelo Marco Antônio Bettini de Almeida. Quem são esses 3? À época, eram estudantes que estavam se formando na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E aí eles apresentaram este trabalho intitulado Um Olhar Weberiano sobre a Unificação dos Títulos Brasileiros a partir de 1959. E o que é o olhar weberiano? Eles pegaram Max Weber, que é uma referência na sociologia, e pegaram a maneira como Max Weber analisava certos episódios sociais e eles jogaram os métodos do Max Weber para cima do Campeonato Brasileiro. E aí conseguiram chegar a uma conclusão de que faz todo sentido considerar os torneios à época disputados como campeonatos brasileiros. Porque eles partem do princípio do Campeonato Brasileiro ideal, que na prática não existe, né? Hoje é em pontos corridos, mas já foi com grupos, já foi em mata-mata. No período, por exemplo, de 71 até 2003, quando virou em pontos corridos, o Campeonato Brasileiro nunca repetiu a sua fórmula. Então não tem um Campeonato Brasileiro ideal. O que você tem é o Campeonato Brasileiro com as premissas básicas de representatividade, de ter o caráter nacional. E isso os campeonatos de antigamente que a gente está falando aqui, tinha este caráter. A finalidade, que é classificar para a Libertadores e premiar o melhor time do país, esta finalidade continua acontecendo. Reconhecimento, que é ser encarado pelas pessoas como o melhor campeonato da época e o campeonato que era equivalente a um torneio nacional que dava o prêmio ao melhor time do Brasil. Hoje é assim que a gente olha o Campeonato Brasileiro e antigamente era assim que a Taça de Prata e a Taça Brasil eram vistas por jogadores, treinadores, imprensa, inclusive pela CBD, que era a Confederação Brasileira de Desporto, que depois deu origem à CBF e era a organizadora dos campeonatos. E obviamente era assim que os campeonatos eram vistos pelas torcidas. E aqui vale uma ressalva, tá? Na transição de Taça Brasil para o Robertão, você teve no início do Robertão uma organização feita pelas federações do Rio e de São Paulo. Porém, depois a CBD pegou esta organização e o campeonato assumiu o lugar que era da Taça Brasil. Porque a Taça Brasil foi perdendo um pouco de força e, enquanto isso, havia um movimento dos times de Rio e de São Paulo de ampliar o que já era o Torneio Rio-São Paulo, que tinha o nome de Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Aí tentou-se dar um caráter nacional para o Rio-São Paulo e transformou o Roberto no Robertão. E aí as federações do Rio e de São Paulo convidaram os times de Minas, do Rio Grande do Sul, do Paraná
e depois de Pernambuco e da Bahia. E aí foi o embrião para que o Robertão depois virasse o que era o campeonato nacional e depois, inclusive, servisse de inspiração para o campeonato nacional, que foi assim chamado em 1971. Aqui também vale uma ressalva. O Campeonato Brasileiro, como a gente conhece hoje, só foi ter o nome Campeonato Brasileiro em 1980, porque antes ele nasceu como Campeonato Nacional, depois teve o nome de Copa Brasil e aí depois virou Campeonato Brasileiro. Então quem argumenta aí que porque o Robertão tinha outro nome, a Taça Brasil tinha outro nome. Pois é, o Campeonato Brasileiro também já teve um monte de nome, inclusive João Avelange, Copa União e o caralho A4. Olha que polêmica aleatória, viu? Foi a sugestão de um querido amigo internauta e é um negócio gigantesco, viu? Stan Lee ou Walt Disney? Quem foi o cara mais importante para as nossas infâncias? Ou para a humanidade, né? Não sei não, viu? Responder. Acho que eu vou passar. Mas vamos atualizar aqui, só para quem não ficou antenado, como é que ficou o cenário do futebol brasileiro quando teve lá a unificação dos títulos brasileiros, né? Por exemplo, o Santos passou a ter, depois da unificação, 6 títulos a mais do que tinha, que eram 2. O Palmeiras passou a ter 4 campeonatos brasileiros a mais. Então hoje a configuração do futebol brasileiro ela é essa aqui. O Palmeiras é o maior campeão com sobras, com 10 títulos brasileiros. Portanto, ele sim é decacampeão brasileiro. Não só é decacampeão porque é oficializado como decacampeão, como faz todo sentido quando a gente olha para trás, entender que o Palmeiras ganhou todos esses campeonatos. Ah, Bruno, mas peraí, o Palmeiras foi campeão 2 vezes no mesmo ano. Sim, foi. Era um período de transição. O Corinthians foi campeão mundial em 2000 e o Boca também foi campeão mundial em 2000, porque existia ainda o Mundial da FIFA e o Intercontinental. E ninguém questiona o título mundial do Boca contra o Real Madrid, como também ninguém questiona o título mundial do Corinthians. Inclusive, depois a FIFA oficializou tudo como mundial. Portanto, você tem 2 campeões mundiais no mesmo ano. Chupa. Em 79, por exemplo, o Flamengo foi 2 vezes campeão carioca. Pois é, acontece. É ruim, é feio, é desorganizado? É, mas acontece. E às vezes você tem que fazer essas amarras históricas para não criar uma grande, mega, ultra confusão e cheia de asteriscos. Portanto, quando se resolveu unificar os títulos brasileiros, graças a um relatório, um estudo muito bem feito do Odir Cunha, jornalista, torcedor do Santos, que fez o seu estudo, óbvio, a pedido do Santos e de outras equipes interessadas, esse estudo foi muito preciso ao mostrar e a amarrar as razões pelas quais a Taça Brasil e o Robertão foram juntos equiparados a Campeonato Brasileiro. E aí é uma boa hora para entrar opiniões. Ótima hora, eu diria. Porque tem gente que fala o seguinte, olha, é um absurdo você pegar a Taça Brasil e equiparar o Campeonato Brasileiro, porque na verdade a Taça Brasil era para equivaler à Copa do Brasil. E aí, amigão, você não tem a menor ideia do que você está falando, é uma bobagem enorme. E vamos explicar. A Taça Brasil, ela tinha um critério técnico de ter os melhores lá, que eram os campeões estaduais, ou seja, a elite do futebol brasileiro. Você podia questionar o valor de um estadual ou do outro, mas o fato é que os melhores estavam ali. A Copa do Brasil nasceu no final dos anos 80 e nasceu muito mais por uma questão política do que esportiva. Porque no final dos anos 80, algumas federações estavam perdendo espaço no Campeonato Brasileiro. Esses times já não tinham fôlego para enfrentar os grandes clubes e não conseguiam se sustentar na primeira divisão, muitas vezes não conseguiam nem chegar na primeira divisão. E aí o Ricardo Teixeira criou a Copa do Brasil. Já existia o sistema de copas na Europa e em outros países, e as copas na Inglaterra, na Alemanha e na França são altamente democráticas, elas pegam equipes de todas as divisões. E foi o que aconteceu. Você pegou equipes de menor porte, botou em fases menores, foi misturando todo mundo e criou um grande campeonato democrático que também classificava para a Libertadores, mas com caráter político. E a Copa do Brasil não nasceu como o principal torneio da época, porque já existia o Campeonato Brasileiro. Então a Copa do Brasil já nasceu como o segundo torneio mais importante do país. Totalmente diferente da Taça Brasil. A Taça Brasil nasceu como o campeonato mais importante do país. Então não tem nada a ver com a Copa do Brasil. Nada a ver. E não tinha esse caráter político de pena, né? Não, vamos botar aqui a galera para enfrentar os melhores. Não, era para definir quem era o melhor, que era quem iria para a Libertadores. Então não teve nada de político, de agrado. Foi um campeonato esportivamente pensado para ser o melhor da época. A Copa do Brasil, não.
E aí tem gente que fala, não, mas peraí, a Copa do Brasil é jogada em mata-mata e a Taça Brasil também era em mata-mata. E a gente tá falando de 59, quando nasceu o campeonato. Foi o mesmo ano em que nasceu a Ponte Aérea Rio-São Paulo. Ou seja, você não tinha nem a facilidade de viajar o Brasil todo. Como é que você ia querer um campeonato com fase de grupo, um campeonato de pontos corridos, num país em que até hoje tem problema de estrada e de malha aérea, né? Problema com voo para todos os lugares. Imagine naquela época. Então é óbvio que você tinha que ter um campeonato enxuto e o mais objetivo possível. E sim, os times do Rio e de São Paulo só entravam nas semifinais. Só entravam nas semifinais porque eles já jogavam os campeonatos estaduais mais difíceis. Então, para você ser campeão carioca ou campeão paulista, você já tinha que ter passado pelos melhores times do país, ou boa parte dos melhores times, que eram base, inclusive, da seleção brasileira. Então, entendeu-se ali, foi uma maneira também de não entrar em rota de colisão com as federações mais fortes, que essas equipes tinham que ser poupadas e entravam só na reta final, como, por exemplo, acontece com os times sul-americanos e europeus que entram só na semifinal do Mundial. E ninguém questiona, porque é óbvio que é mais difícil ganhar a Libertadores e a Champions do que ganhar a Liga dos Campeões da Ásia ou outras federações. Então é simples, esse argumento ele não é sustentável. Como também não é sustentável a questão do mata-mata. A Liga dos Campeões da Europa hoje tem um modelo de disputa, tem fase de grupos e você tem um mata-mata. Mas quando ela nasceu nos anos 50 e durante muito tempo foi assim, era só mata-mata. Então hoje um campeão da Liga dos Campeões joga mais que o dobro de vezes do que jogava um campeão da Liga dos Campeões, da Copa dos Campeões da Europa nos anos 50, 60 e 70. Então esse argumento do mata-mata, do modo de disputa é ridículo. Então, desculpa, equiparar a Taça Brasil com a Copa do Brasil é não ter nenhuma ideia do que se está falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A equivalência da Taça Brasil nos anos 50 e 60 era de Campeonato Brasileiro. Goste você ou não. Portanto, o Palmeiras é 10 vezes campeão brasileiro. E aí a gente precisa, enquanto comunicador, enquanto imprensa, enquanto mídia, parar de relativizar. Tipo, quando a gente for falar de recordes, não, porque o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro a partir de 71. Não! Ou é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, e isso tem que incluir os campeonatos antes de 71, ou não é artilheiro de Campeonato Brasileiro. Quando você vai falar dos títulos, não tem que ter asterisco. Não, porque é os campeões de 71 para cá. Por quê? Você usa só os campeões da Champions de 93 para cá? Que eu saiba, o Real Madrid é 13 vezes campeão da Liga dos Campeões, contando tudo, inclusive Copa dos Campeões da Europa e agora. A Premier League só conta os campeões de Premier League? Não, porque senão o Liverpool tinha 0 título. E não é verdade. O Liverpool é o segundo maior vencedor porque ele ganhou o campeonato inglês, que hoje tem o nome de Premier League, hoje tem outra fórmula de disputa, hoje tem um outro tamanho, inclusive, outra grife. Porém, continua sendo o campeonato inglês. Isso vale para a Bundesliga também, que ficou moderninha nos anos 60, mas tinha vida antes de 1960 e tinham campeões nacionais antes de 1960. Como você tem na Itália. O Genoa ganhou o campeonato italiano na época amadora, mas é considerado 9 vezes campeão italiano. Ninguém lá tem esse gué-gué-gué de ficar tentando dar um jeitinho de desmerecer o título do Genoa. Então, se você é torcedor de X, Y, Z, W, não importa. Bata palmas pro Palmeiras, que é justamente 10 vezes campeão brasileiro. Quer você goste, esperneie ou não, mas a história, os dados ainda valem. Por mais que tem gente que acha que isso é idiotice, mas é sempre bom estudar, né? E a dificílima polêmica aleatória, hein? Stan Lee ou Walt Disney? É complicado, viu? Eu diria que, poxa, o Stan Lee você consome mais, né, ao longo da vida, até porque, assim, são heróis mais adultos, são heróis que podem conversar com o público jovem, mas que também falam de questões adultas, que vão falar de dilemas que a gente leva para a vida toda. Assim, eu sou muito fã do X-Men, que acho que é um grupo de personagens que fala sobre direitos, que fala sobre exclusão, que fala sobre batalhas de classes, enfim, eu acho do caralho, como eu acho absurdo a história do Homem-Aranha também, de outros personagens. Mas por mais que eu reconheça todo o tamanho do Stan Lee e o poder que hoje tem a Marvel em relação ao cinema, não dá para negar o que é a Disney, né? A Disney formou pessoas ao longo de décadas, forma a infância de muita gente, até mais do que a Marvel. Tem uma importância na vida de crianças, jovens e adultos que é absurdo, e criou um lugar de sonhos, né? O Walt Disney criou lá a Disneyland, que vira o sonho de muita gente, por mais que eu discorde ali, tem algumas ressalvas, mas tem gente que tem isso como meta de vida, que é ir para a Disney, realizar o seu sonho na Disney, é você poder sonhar ali. O Mickey é um personagem icônico como nenhum personagem, acho,
da saga Stan Lee conseguiu ser, né? Só as orelhinhas do Mickey já representam, hoje elas representam fantasia, representam sonho, mas representam também capitalismo, representam também uma série de outras coisas. Então assim, o peso, o símbolo daquilo que foi criado, né? O império Walt Disney, acho que ele é incomparável. Então, com todo respeito ao Stan Lee, não tem como, né? Por mais que eu prefira os personagens da Marvel, do Stan Lee, eu não vou ser maluco aqui de equiparar um cara que sai das fronteiras de quadrinho, de cinema, ele tá em N situações. E a Disney, inclusive, comprou a Marvel, só para constar. Então é isso, né? Polêmicas Vazias chegou ao fim. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Baixe os aplicativos, ó, do Fanáticos, por exemplo, que é um novo aplicativo para os torcedores, para medir a sua paixão, para medir o seu conhecimento. Você pode dar check-in no estádio, ganhar ponto, acertar o quiz, ganhar ponto, ver as notícias, ver as estatísticas, acompanhar tabelas, enfim, acompanhar tudo do seu time de uma maneira diferente. Você pode baixar aqui embaixo também o EA Plus, e aí você vai ter Nations, Champions, Campeonato Brasileiro a partir de 2019, tudo na palma da sua mão, toda a programação do esporte interativo vai estar onde você estiver. E claro, se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é, se inscreva e aproveita, toca no sininho, que é fundamental para você receber notificação toda vez que tiver vídeo bom, vídeo ruim, vídeo mais ou menos, vai chegar na tela do seu celular, do seu aparelho móvel, você vai saber, vai correr para cá, para esculhambar, para elogiar, enfim, para assistir. O que importa é você ver até o fim. Aí depois o que você vai fazer não interessa, né?